As penalidades. Penalidades nada mais é do que a punição ou castigo que a pessoa recebe pela infração de trânsito cometida. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito, que dentro da sua competência estabelecida no Código e dentro da sua circunscrição, ou seja, da sua esfera de poder, deve aplicar as seguintes penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu tenho a tabelinha aqui da pena mais branda, a mais suave, para a mais severa. Eu tenho como penalidades advertência por escrito, multa, frequência obrigatória em curso de reciclagem, suspensão da CNH ou do direito de dirigir, cassação da habilitação, que é a da CNH, que é a carteira definitiva, e cassação da PPD, que é da carteira provisória. Essas são as 6 penalidades que nós temos. A advertência por escrito, ela está no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998. Antigamente, essa penalidade, ela poderia ser imposta a cargo da autoridade de trânsito quando essa autoridade de trânsito achava que fosse uma medida mais educativa. Não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei quando eu supostamente fui autuado por conduzir uma moto utilizando-se de telefone celular, sendo que a minha moto estava no estacionamento e eu estava dentro de sala de aula. Eu não conseguia provar, eu conseguia provar que eu estava na sala de aula, mas eu não conseguia provar que a minha moto estava estacionada. Então, na época, como era uma infração de natureza média, eu solicitei da autoridade de trânsito que transformasse em advertência por escrito por ser uma medida educativa. A autoridade de trânsito, ao verificar o meu prontuário, verificou lá o meu histórico como condutor e viu que eu não tinha infração nenhuma, ele me encaminhou uma penalidade de advertência por escrito, por ser mais educativa, que na minha opinião nunca educou nada, mas fazer o quê? Eu não paguei a multa. E foi a autoridade de trânsito que optou. Foi a autoridade de trânsito que teve essa opção de me aplicar essa penalidade. Hoje, 2024, todas as vezes que o condutor comete a infração de natureza leve ou média, que é passível de ser punido com multa, o próprio sistema já identifica se o condutor tem qualquer outra infração nos últimos 12 meses. Se esse infrator não tem nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, automaticamente a penalidade de multa vira advertência por escrito. Por isso que está aqui escrito deverá. Então a penalidade de advertência por escrito, ela substitui a penalidade de multa nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. No lugar da penalidade de multa, vem uma advertência por escrito por ser mais educativa. Isso que é a advertência por escrito. Se a sua moto estava estacionada, você estava no salão de aula, como que recebeu essa? Isso é uma das coisas que eu gostaria de saber. Essa e mais umas 3 infrações eu já recebi sem estar no local, e meu veículo também não estava no local. Eu acho que eu devo ter feito algum inimigo na MC Trans, e aí descobriu que esse era meu veículo e me autuava sempre.
Porque depois que eu vendi esses veículos, nunca mais. Eu tive um veículo que durante um ano foram 3 autuações de estacionamento em local proibido. E todo local em que eu não ia. Só que eu não tinha como comprovar que o veículo não estava lá. Eu tinha como comprovar que eu não estava, mas não que o veículo não estava. Depois que eu vendi o veículo, acabou. Não sei se o dono recebe. Então pode acontecer muito isso. Pode ser também que erraram na placa, na hora que foi autuar, pegou a placa errada. São várias situações que podem ter acontecido. Conseguiram entender o que significa advertência por escrito? A penalidade mais comum que nós temos chama-se multa. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 categorias. Então, a infração de natureza leve, que quando gera a penalidade de multa, automaticamente gera a pontuação. Então, são R$ 88,38 de multa e são 3 pontos no prontuário. Quando a pessoa comete uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário e uma multinha de R$ 130,16. Quando a pessoa comete uma infração grave, são 5 pontos no prontuário e R$ 195,23 de multa. E quando a infração é de natureza gravíssima, são 7 pontos no prontuário e R$ 293,47 de multa. Valores de multa não caem na prova, tá? Mas a pontuação pode cair. Nós temos na infração gravíssima o chamado fator agravante multiplicador, onde a infração gravíssima ela pode ter um agravante em que o valor da multa multiplica por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e por 60. Aí que multiplica por 60 é quando a pessoa é reincidente em bloquear a via com o veículo. Mas vamos primeiro ver os dois, né? Conduzir veículo com categoria diferente. Eu tenho carteira de carro, fui flagrado dirigindo uma moto. Ou vice-versa. Eu tenho carteira de carro e de moto, fui flagrado dirigindo um caminhão, um ônibus, um micro-ônibus, uma carreta, um caminhão, um veículo que não é compatível com a minha categoria. O valor da multa multiplica por 2. Fui flagrado dirigindo sem habilitação, R$ 880 de multa, o valor da multa multiplica por 3. O proprietário vai receber 7 pontos no prontuário, porque é pontuação intransferível, né? Entregar veículo à pessoa não habilitada. Excesso de velocidade a mais de 50% da máxima permitida. Sabe aquela pessoa apressada na rodovia e que ela ultrapassa em qualquer lugar? Se ela ultrapassar numa linha contínua, ela paga R$ 1.467,35 de multa. Quase R$ 1.500, porque ultrapassou em linha contínua, se for autuado. A pessoa que agora adora tomar uma cervejinha e depois sai para conduzir o veículo, ela pode pagar quase R$ 3.000 de multa, que é dirigir drogado ou embriagado. E o valor da multa é o mesmo se a pessoa se recusar a fazer o teste do etilômetro. Lá no teste de alcoolemia nós vamos entender melhor. Quando a pessoa bloqueia a via com o veículo, o valor da multa multiplica por 20. R$ 5.800 de multa que a pessoa vai pagar. Por isso que os caminhoneiros em 2020 e em 2022, eles não foram para frente com a greve. Pensa em um motorista pagar R$ 5.800 no primeiro dia. E no segundo dia, se ele for reincidente, multiplica por 60. Bloquear a via com o veículo. R$ 17.000 para um assalariado é um valor muito alto, né? Quando a pessoa comete 2 ou mais infrações,
Para cada infração vai ser aplicada uma penalidade diferente. Porém, no Código de Trânsito Brasileiro, existem algumas situações em que se aplica apenas uma penalidade por uma infração cometida. Tem hora que a pessoa comete várias infrações ao mesmo tempo, mas ela vai ser autuada apenas por uma infração só, porque tem as chamadas infrações concorrentes. Geralmente é mais grave, né? Depende muito da situação. Essa parte a gente não entra em detalhes, porque é uma situação que não cai na prova de vocês. Então, como nós já temos detalhes demais para estudar, não convém a gente explicar algo além do que vai cair na prova de vocês. Tá bom? Próxima penalidade, que é a terceira penalidade, frequência obrigatória em curso de reciclagem, onde o motorista ele é infrator e ele obrigatoriamente volta para a sala de aula para assistir um cursinho teórico de 30 horas aulas e fazer uma prova teórica igual às suas. Mas não é 100% igual às suas não, ela é mais difícil. Porque uma grande parte da prova deles é essa matéria de infrações e penalidades, que é a parte considerada mais complexa, para não falar mais chatinha, né? Então, quais são as características do curso de reciclagem? Curso de reciclagem tem carga horária de 30 horas. Assim que a pessoa cumpre a carga horária das 30 horas, ela tem que fazer uma avaliação pelo órgão de trânsito com no mínimo 30 questões igual vocês fazem. E tem que ter 70% de aproveitamento, igual é o caso de vocês. Só que na prova deles, não cai nem mecânica, nem meio ambiente. São 7 questões que seria mecânica e meio ambiente, que cai de infrações e penalidades a mais. Então a chance de ser reprovada é muito maior. Caso a pessoa seja reprovada, no caso de vocês que estão no processo de habilitação, não tem prazo para remarcar a prova. Se eles forem reprovados, eles podem repetir a prova após 5 dias. Se ele reprovar pela segunda vez, ele tem que voltar e assistir o curso todo novamente. Então é uma penalidade mesmo. Vocês não, vocês podem repetir a prova quantas vezes vocês quiserem, mas isso aí é só título de curiosidade, tá? Eu sei que vocês vão lá e vão fazer a prova e passar de primeira, né? Amém? Mas quantas vezes vocês quiserem fazer a prova, vocês podem fazer. Agora, quem faz o curso de reciclagem, se perder pela segunda vez, tem que voltar para a sala de aula e fazer o curso todo novamente. Eles são obrigados a fazer? Se eles não quiserem? A carteira continua suspensa. Eles não podem voltar a dirigir enquanto eles não fizerem esse curso e não passar na prova. Por isso que é chamado de frequência obrigatória em curso de reciclagem. O curso de reciclagem, esse aqui é chamado de curso de reciclagem para o condutor infrator. Nós temos hoje no Brasil 3 reciclagens que se fazem, ou melhor, 3 cursos que se fazem com o nome de reciclagem. Reciclagem para condutor infrator, reciclagem preventiva, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho, e reciclagem para renovação da carteira. O reciclagem para renovação da carteira, o aluno volta para a autoescola, só que ele faz um curso de 15 horas apenas, e depois que cumpre a carga horária, a própria autoescola já encaminha ele para renovar a carteira. É muito mais simples do que a gente imagina. Esse aqui não. A pessoa tem que fazer o curso, depois que faz o curso, ele vai lá fazer a prova para ser aprovado. Quais são os casos em que a pessoa tem que fazer o curso de reciclagem? Primeiro, toda vez que a habilitação dele for suspensa. Suspenso o direito de dirigir ou suspensão da CNH é a mesma coisa, tá? Toda vez que ele se envolver em sinistro ou acidente de trânsito grave para o qual tenha contribuído, mesmo que não tenha processo judicial. Aí é a autoridade de trânsito que obriga ele a fazer o curso de reciclagem.
Todos os casos de condenação judicial por delito de trânsito, para ele voltar a dirigir, ele tem que fazer o curso de reciclagem de novo. Ou se for constatado que esse condutor está colocando em perigo a segurança do trânsito, a autoridade de trânsito pode obrigá-lo a fazer o curso de reciclagem. Então são 4 casos em que ele tem que fazer o curso de reciclagem para condutor infrator: carteira suspensa, acidente de trânsito grave, condenação judicial e, quando for necessário, a sua reeducação, porque ele está colocando em risco a segurança no trânsito. Tá ok? E essa reciclagem, pessoal, ela acaba se tornando mais complicada porque tem hora que a pessoa tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de habilitação e muita coisa já mudou. E ela já tem a mania dela, já tem o conhecimento dela do trânsito, e ela volta para assistir teoria de novo. E quando ela volta, ela tem um choque de realidade entre o que ela aprendeu há 15, 20, 30 anos atrás e o que é a lei de trânsito agora. E aí vira aquele angu de caroço, aquela confusão na cabeça dela. Porque tem muita coisa que mudou há 5 anos atrás. Teve muita coisa, inclusive, que mudou há 5 anos atrás. Em 2020, nós tivemos mais de 20 mudanças no Código de Trânsito. Aí vocês imaginam aí o que teve de mudança nos últimos 20 anos para a pessoa ter que voltar e fazer um curso de reciclagem. Por isso que é mais complicado. Lógico que não é impossível, mas temos essa situação. A reciclagem preventiva, ela é um curso que ele é opcional para o motorista, mas para o motorista que exerce atividade remunerada. Sabe aquele motorista que trabalha com Uber? Ou o motorista que é mototáxi ou motofrete? O motorista de transporte coletivo urbano? O caminhoneiro profissional? Esse motorista, ele é um motorista profissional. E na habilitação dele tem uma observação assim, ó, EAR. Exerce atividade remunerada. Esse EAR, ele faz com que, para que a pessoa tenha esse EAR na habilitação, ele tem que fazer uma avaliação específica. Fez a avaliação específica, vem esse EAR na habilitação dele, e aí ele vira motorista profissional. Toda vez que esse condutor atinge 30 pontos no seu prontuário no intervalo de 12 meses, já vocês vão entender melhor essa questão dos 12 meses, ele pode, a seu critério, fazer o curso preventivo de reciclagem. Ele faz esse curso preventivo de reciclagem e ele zera a pontuação dele. O prontuário dele fica limpinho novamente. Ele pode fazer uma vez a cada 12 meses esse curso de reciclagem preventiva, para zerar o prontuário dele. Isso foi criado em 2020 para auxiliar os motoristas profissionais. Porque o motorista profissional, em uma viagem que ele faz, ele atinge pontuação para suspender a carteira. Entenderam a diferença entre o curso de reciclagem de condutor infrator para o curso de reciclagem preventiva? Esse não precisa prova. Não. Ele faz só o cursinho. Se ele fizer a prova, que tem uns que são online aí precisa de prova, a prova é muito mais tranquila. Entendido? Entendi. Agora a gente passa para a suspensão do direito de dirigir, também chamado de suspensão da CNH, da carteira definitiva. Nós temos a PPD, que é a carteira provisória, permissão para dirigir. Essa carteira provisória, que é aquela que vocês vão receber daqui a algumas semanas após passarem no processo de habilitação, ela não suspende, tá? PPD não suspende. PPD, se a pessoa cometeu uma infração grave, uma gravíssima ou 2 médias, caça ela direto. A CNH, ela suspende e ela pode ser cassada.
Quando a pessoa tem a CNH suspensa, já ia falar PPD suspensa, né? Acabei de falar com suspende a PPD que caça, ia falar a suspensão da PPD. Quando a pessoa tem a CNH suspensa, significa que ela é uma pessoa habilitada, porém, devido a infrações de trânsito cometidas, ela está impedida de dirigir por um prazo. Esse prazo pode variar de 2 meses a 1 ano, e em casos extremos pode chegar até 5 anos essa proibição. E aí nós temos a suspensão, que ela pode acontecer por pontuação, pode acontecer por infrações específicas que suspendem o direito de dirigir automaticamente e por condenação judicial por delito de trânsito. Cada situação vai ter um prazo específico de suspensão e cada situação vai ter uma condição específica. Por isso que o processo administrativo não, as infrações e penalidades acabam se tornando uma matéria mais complexa, porque dependendo do prazo, dependendo da palavra reincidente ou do termo não reincidente, muda-se a questão, muda-se a resposta. Vamos falar primeiro de pontuação. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de pontuação hoje. Deixa eu esquecer essa aqui de 7. Quando eu falo de pontuação em 12 meses, pessoal, eu não estou falando de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essa infração aqui, dia 15/2/2024, 3 pontos. Ela vai permanecer nesse prontuário desse condutor até dia 15 de fevereiro de 2025. Quando der 15 de fevereiro de 2025, ela some. A mesma coisa aqui, 1/5/2024, deu 15 de fevereiro de 2025, ela some. Ela só prescreve quando ela completa 1 ano, com direito a aniversário, bolinho e tudo mais. Esses pontos, eles que o infrator perde, eles retornam? Eles retornam quando completam 1 ano da infração cometida. Entendeu? Some, mas os pontos retornam. Eles retornam quando cada uma delas completa 1 ano. Pegando de novo o exemplo aqui, Essas infrações foram todas em 2023. Então, essa aqui, já sumiu fevereiro, junho, julho. A próxima que vai sumir vai ser em agosto. Por quê? 19 de agosto de 2024 vai prescrever mais uma. Só quando cada uma delas completa 1 ano que ela vai sumir. Aí ela some, ela volta para o prontuário da pessoa. Na verdade, o prontuário ele vem zerado. Ele vem com 0 pontos. Aí a pessoa vai atingindo, vai somando, e à medida que ela vai somando, se chegar a quantidade de pontos, a habilitação da pessoa vai ser suspensa, que é o que nós vamos falar aqui agora. Tá bom? Esquecendo um pouquinho aqui essa pontuação. Se no intervalo de 12 meses a pessoa cometeu infrações que somou 40 pontos, a carteira dela vai ser suspensa somente se nessas infrações que ela cometeu não tiver nenhuma infração gravíssima. Como é o caso aqui, 6, 10, 15, 18, 21, 26, 30, colocar aqui 35, 38, vou colocar mais uma aqui, 41.
não teve nenhuma gravíssima. Só suspende quando chega a 40 ou mais pontos. Porque o intervalo deu menos de 12 meses e não teve nenhuma gravíssima. Certo? Mas olha aqui, ó, no meio do caminho teve uma gravíssima aqui, ó, então deu 37. Quando ele comete uma gravíssima, a pontuação diminui para 30. É como se a cada infração gravíssima que a pessoa cometesse, além dela perder os 7 pontos, ela ainda perde 10 pontos, que diminui 10 pontos para ela ter a carteira suspensa. Então, quando ela comete uma infração gravíssima, nesses 12 meses, ela tem que atingir 30 pontos para a carteira dela ser suspensa. E não 40, pelo fato de ter cometido uma infração gravíssima no intervalo de 12 meses. Entendeu, Selma? Estou tentando. Certo, mas se não entendeu, pode ficar à vontade que eu explico de novo. É muito interessante, porque a infração gravíssima geralmente é aquela infração que traz risco à segurança. Então, se a pessoa cometeu aquele tanto de infração e dentre elas cometeu uma que colocou em risco a segurança, vamos suspender a carteira dessa pessoa aqui logo. Agora vamos imaginar que a pessoa, ela teve aqui, a primeira foi gravíssima. Então aqui, ó, 10, 13, 17, deu 22, só essas aqui, ó. Ou melhor, essa aqui foi gravíssima. A primeira e a última foi gravíssima. Teve 2 gravíssimas, não teve? Para que a carteira dela seja suspensa, 20 pontos, porque teve 2 infrações gravíssimas ou mais. Quanto mais infrações gravíssimas a pessoa comete, menor é a pontuação para a carteira suspender. Quanto menos o quê? Quanto mais infração gravíssima ela comete, menor é a quantidade de pontos para suspender a carteira. Se ela comete 2 infrações gravíssimas, ela basta atingir 20 pontos para suspender a carteira. Isso. Se ela comete uma gravíssima, são 30 pontos o limite para suspender a carteira. E se ela não comete nenhuma, ela chega a 40 pontos para suspender a carteira. Essa foi uma das mudanças que teve em 2020. Tá ok? Isso só vale para quem não tem habilitação para quem não é motorista profissional, tá? Para quem é motorista profissional, são 40 pontos, independente da natureza das infrações. Entendido? Agora nós vamos falar das infrações de trânsito que suspendem a carteira. O prazo de suspensão. Nós falamos pela contagem de pontos, né? Se a pessoa teve a carteira suspensa, o prazo vai variar de 6 a 12 meses por contagem de pontos. Atingiu pontuação que suspendeu a carteira. Suspende no mínimo 6 meses e o prazo máximo 12 meses. Quem é que vai determinar esse prazo? A autoridade de trânsito. Mas vamos imaginar que essa pessoa teve a carteira suspensa, pagou a penalidade de suspensão da carteira e em menos de 1 ano ela cometeu infrações de trânsito e teve de novo a carteira suspensa, teve a mesma penalidade de suspensão da habilitação. Agora ela é reincidente em suspensão da carteira. O prazo agora não é mais de 6 a 12 meses não, é de 8 a 24 meses. Pelo fato dela já ser reincidente na penalidade de suspensão da carteira. Entenderam? Se ela suspendeu a carteira uma vez, de 6 a 12 meses. Se em menos de 12 meses ela tiver a carteira suspensa de novo, é de 8 a 24 meses o prazo de suspensão. Quanto mais ela tem a habilitação suspensa, maior é o prazo de suspensão.
Quando a pessoa tem a carteira suspensa por infração específica, o que é infração específica? É uma única infração que gera apenas 7 pontos no prontuário, que é infração gravíssima, mas que já suspende a carteira direto. O próprio Código de Trânsito já tem a previsão de que vai suspender a carteira daquela pessoa direto. O prazo varia de 2 a 8 meses, se não é reincidente na suspensão da carteira. Se for reincidente, é de 12 a 18 meses, se a pessoa tiver tido a habilitação suspensa, pagou a suspensão e teve a carteira suspensa de novo. Entenderam? E quando é condenado por crime de trânsito, o prazo varia de 2 meses a 5 anos. Quem determina esse prazo? A autoridade de trânsito, ou melhor, o juiz, o poder judiciário. Agora, nós vamos falar dos casos que suspendem a carteira e que cada um dos casos é motivo para suspender a habilitação. É uma infração gravíssima. Quem vai tirar a carteira de moto tem que ficar atento quanto a isso. Quem não vai tirar a carteira de moto, mas que anda de moto, precisa ficar atento também, porque dependendo do seu descuido, você pode fazer o condutor ter a carteira suspensa. Olha o primeiro caso. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotores sem capacete de segurança ou vestuário aprovado pelo CONTRAN. Capacete de segurança aprovado pelo CONTRAN, ele é o quê? Ele tem que ter viseira, ele tem que ter faixa refletiva, tem que ter óculos de proteção na ausência da viseira e ele tem que ter o selo do Inmetro. Vestuário aprovado pelo CONTRAN. Até ontem o CONTRAN não aprovou um vestuário adequado. Mas como está na lei, nós temos que falar que tem que ter o vestuário. Não foi aprovado ainda, mas tem previsto em lei. Transportando passageiro fora do assento. Fora do assento qual? O assento atrás do condutor, ou do assento suplementar quando se tem o carro lateral, ou ainda transportando o passageiro sem o capacete de segurança ou vestuário aprovado pelo CONTRAN. Também é motivo para suspender a carteira. E ainda transportando crianças menores de 10 anos de idade. Se eu transporto criança menor de 10 anos de idade, é motivo para suspender a carteira. E a galera do grau, que está na moda aí, né? O pessoal fazer manobra perigosa na via pública, fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda. É infração gravíssima com multa ou suspensão da carteira. Vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas situações. Basta dar uma volta pelas ruas de Belém para encontrar motociclistas sem capacete. Neste flagrante, piloto e garupa estão sem o único equipamento de segurança exigido por lei. Aqui tem uma pessoa a mais na moto e ninguém usa proteção. Até crianças são levadas de forma inadequada e colocadas em risco. Em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado, um festival de infrações. É difícil encontrar alguém dentro da lei. Tá errado, filho. Hoje morreu bem aqui, sem o capacete. Pilotar ou transportar algum passageiro sem capacete é uma infração gravíssima. A moto é apreendida e o piloto pode até perder a habilitação. Mesmo assim, muitos motociclistas ignoram os perigos e as punições. Só nos primeiros 6 meses do ano, o Detran do Pará aplicou mais de 30 mil multas. A maioria pela falta desse item que pode salvar vidas.
O reflexo do desrespeito à lei e a falta de cuidados podem ser vistos no Hospital Referência do Estado. De janeiro a agosto deste ano, foram realizados 1.100 atendimentos. 38 motociclistas morreram. Muitos acabam ocupando enfermarias e UTIs, que poderiam ser usadas em outros tratamentos. E para mudar esta realidade, o Detran do Pará investe na educação dos futuros condutores. Já temos um trabalho destacado em escolas, já capacitando as futuras gerações. As crianças, a partir de 10, 11 anos, já exercem um papel influenciador no comportamento dos pais. Segundo especialistas, em caso de queda, o capacete reduz em quase 70% o risco de ferimentos graves. E quem sofrer um acidente, mas estiver usando o equipamento, tem 40% a mais de chances de sobreviver. Aqueles que usam moto, capacete, sapato, tudo bem equipado, porque evita muita coisa. DJ Boy! Olha o caso aí, ó. Dirigir-se equilibrando-se em uma só das rodas ou fazendo malabarismos com a moto. É infração gravíssima que dá multa e ocorre também a remoção do veículo, que é para garantir a boa-fé administrativa. Nós já vamos falar o que é a remoção do veículo, tá? Mas é motivo para suspender a habilitação. Essa outra infração aqui, ó, ela é muito comum de acontecer e as pessoas até fazem brincando. Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via. O próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele fala que a gente tem que aguardar o pedestre atravessar e estar em segurança. Se por acaso o sinal fechou para o pedestre e a gente arranca com o pedestre ainda atravessando, caracteriza como dirigir ameaçando o pedestre. Se você tem algum colega e aquele colega faz aquela brincadeira de mau gosto de jogar o veículo em cima de você e frear em cima, o agente de trânsito pode interpretar também como dirigir ameaçando os pedestres. Então a gente tem que tomar cuidado com essa situação. A outra situação é transpor bloqueio viário policial sem autorização. Bloqueio viário policial é qualquer barreira feita para que a polícia faça qualquer tipo de fiscalização ou operação de trânsito. Se você transpõe ou fura esse bloqueio policial, é motivo para suspender a habilitação. O motoqueiro furou um pedágio em São Paulo e quase matou um PM. Veja na reportagem. A câmera da rodovia flagrou o atropelamento do policial militar por uma moto. Veja novamente, os dois policiais estão com arma em punho, ordenando a parada do motociclista, mas ele desobedece e vai para cima dos dois. O primeiro, que está próximo da moto, é jogado com violência no asfalto. O piloto também perde o controle e cai. Em seguida, as pessoas correm desesperadas para socorrer o policial. O condutor da motocicleta estava em alta velocidade na chegada à Praça do Pedágio da rodovia Ayrton Senna e aproveitou a passagem de um carro e a abertura da cancela para furar o pedágio. O motociclista é Charles Renato Rodrigues da Silva. Ele estava a caminho de um encontro de motos com a esposa. A delegada do plantão indiciou o homem por lesão corporal culposa e desobediência e arbitrou fiança. Já o soldado Matheus Skidberg Ribeiro está internado no Hospital das Clínicas com quadro grave.
Aqui eu tenho uma infração de trânsito que o valor da multa multiplica por 3 e suspende a habilitação. Em outras palavras, excesso de velocidade a mais de 50%. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Medida por instrumento ou equipamento hábil efetuada por medidor de velocidade em vias públicas, quando a velocidade for superior à máxima acima de 50% da máxima permitida. Então, toda vez que o condutor passar acima de 50% da máxima permitida, é infração de natureza gravíssima, multa 3 vezes o valor e ainda tem suspensão do direito de dirigir. Devagar. Radar 60 por hora, ele está a 132 km por hora. Olha lá, o radar, ele está a 101. A próxima infração, ela multiplica por 5. Em outras palavras, é a infração de trânsito que significa omissão de socorro. Condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Pessoa se envolveu. Detalhe, se envolver não quer dizer causar o acidente. Você estava ali no seu direito, na sua mão de direção, dirigindo tranquilamente, se envolveu no acidente, você estava certo. Se você tem condições de prestar socorro à vítima, você vai pegar o seu telefone e vai utilizar a função mais básica e mais primitiva que tem hoje, que é fazer ligação. Liga para o SAMU, liga para o bombeiro, liga para a polícia e presta os devidos socorro àquela vítima, se você tiver condições de fazê-lo. Prestar socorro significa sinalizar o local para evitar que outros acidentes aconteçam, chamar o socorro especializado e, em terceiro, socorrer a vítima. Socorrer a vítima, às vezes, é só acalmar a vítima, conversando com ela até que o socorro especializado chegue. Então tá aqui, ó. Segundo tópico, deixar de adotar providências no sentido de evitar perigo para o trânsito no local, podendo fazê-lo, que é a mesma coisa que é deixar de sinalizar o local para evitar que um segundo ou terceiro acidente aconteça. Semana passada, por exemplo, aconteceu um acidente na rodovia indo para Mirabela. Não sei se sinalizaram ou não, não tenho as informações, mas pouco tempo depois aconteceu um terceiro acidente. Talvez, se a sinalização estivesse correta, estou só pegando o exemplo, supondo que não tinha sinalização. Supondo que não tinha sinalização e talvez se estivesse sinalizando de forma correta, não teria acontecido o terceiro acidente. No caso, tipo, aconteceu um acidente na rodovia, é igual um carro quebrado, teria que colocar o triângulo? Tem que sinalizar o local, tem que colocar o triângulo. Isso. Ligue o pisca-alerta, coloca o triângulo, utiliza galhos de árvore, sinaliza o local para avisar que tem um obstáculo na via ou no acostamento. O Código de Trânsito fala, sempre que tiver a necessidade de imobilizar o veículo no leito da via temporariamente, deverá ser providenciada a sinalização temporária. Porque no caso de rodovia, né, muitas vezes já está pensando lá na frente, né? Isso. Na sua frente, né? Colocar o triângulo um pouquinho mais. Isso. Tem que avisar a sua intenção, ou melhor, tem que sinalizar o local de um veículo para evitar que outros acidentes ocorram. Olha o outro tópico, deixar de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Tem hora que a pessoa, inclusive, ela mexe no local do acidente para tentar fugir à responsabilidade civil criminal que possa lhe ser atribuída. Isso tudo entra como omissão de socorro. É infração gravíssima, o valor da multa multiplica por 5.
Ainda como omissão de socorro, quando eu deixo de adotar providências para remover o veículo do local quando determinado pelo policial ou agente da autoridade de trânsito. Socorreu a vítima, já fez o boletim de ocorrência, aí o policial vira e fala, retira o veículo do local, porque o veículo de fato está correndo o risco de causar um outro acidente. Você não retira. Isso pode entrar como omissão de socorro também. E quando você deixa de lhe apresentar ou identificar o policial e de prestar informações necessárias para fazer o boletim de ocorrência. Você tenta fugir da responsabilidade também, né? Isso é infração, entra como infração, que pode entrar como omissão de socorro. Entendido? Além da infração de trânsito que suspende a habilitação, entra como crime de trânsito. Você pode sair dali preso em flagrante delito. Este caso aqui é para quem tem habilitação na categoria C, D ou E e que esteja dirigindo o veículo na categoria C, D ou E e for reincidente, ou seja, cometer de novo a mesma infração no prazo de 12 meses. Com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias ou com resultado positivo para uso de álcool ou para uso de drogas ilícitas. Quem tem habilitação categoria C, D ou E tem que fazer o exame toxicológico periodicamente. Quando vence, ele tem 30 dias para poder fazer esse exame. Se esse exame tiver vencido, passou de 30 dias, infração gravíssima, multa vezes 5. Se em menos de 12 meses esse motorista for flagrado dirigindo um veículo que esteja na categoria C, D ou E e ele tiver vencido, já é motivo para suspender a carteira e o valor da multa multiplica por 10. Ou seja, esse exame tem que ser feito todo mês? Não, ele tem que ser feito a cada 2 anos e meio. Tá? O periódico. Obrigatório. Oi? Agora, tipo, obrigatório. Ele é obrigatório para a categoria C, D ou E. Entendeu? É só de 2 em 2? Só de 2 anos e meio, 2 anos e meio que tem que fazer. Só que tem que motorista que vence, ele não renova, ou dá positivo. Se deu positivo, ele não pode dirigir. Ele tem que ficar um prazo sem dirigir e repetir novamente o exame. Só que dá positivo, ele continua dirigindo. Se ele for flagrado novamente refazer a legislação. Não, aí ele, toda vez que a habilitação dele for suspensa, ele tem que fazer o curso de reciclagem. A reciclagem ele faz. Isso. Outras infrações que suspendem a habilitação. Isso aqui é aquela pessoa que gosta de competição esportiva. Ele promove na via qualquer competição, evento organizado, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículos ou participa como condutor sem permissão da autoridade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. É aquela pessoa que combina ou programa qualquer tipo de competição esportiva ou qualquer evento de manobra perigosa na via pública, sem autorização da autoridade de trânsito competente. Se não tem autorização, tanto quem organiza quanto quem participa como condutor pode ter habilitação suspensa por um prazo de 12 meses. São 3 infrações que elas entram praticamente em uma. E também a remoção do veículo, né? Da remoção do veículo. Já avisei que vai dar merda isso. Isso. Aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Puxa, filho da puta, velho. Desculpem pelo palavreado,
dentro, bota pra dentro. Abre o portão, Lília. Olha o exemplo de disputar corrida. Em uma rodovia e eles estão disputando corrida, ó. Eles estão pensando que estão em Velozes e Furiosos, né? Só pode. Colocando em risco todos os demais usuários da via. Olha esse exemplo aqui, ó. Só de realizar. Aí, ó. Meu Deus! Quem organiza... Olha lá, melou, a polícia. Ih, rapaz, melou. Vou passar pra frente aqui um pouquinho. Aí, ó. Falta uma mudança lá nas costas. Quem participa como condutor e quem organiza pode ter habilitação suspensa. Que parada é essa, velho? Exceção de varredeira, rapaziada. Meu Deus! Isso. É uma varredeira atrás da outra, velho. Agora, esse aqui foi o mais legal de todos, ó. O SBT Brasil de hoje começa com uma mega blitz que apreendeu mais de 100 carros em um dos bairros mais caros de São Paulo. Parte dos veículos participava de rachas em uma via em que o limite de velocidade é de 50 km por hora. A Rua Colômbia, nos Jardins, área rica de São Paulo, é assim. Durante o dia, muito movimento. Mas no asfalto estão as marcas do racha, que acontecia aqui nas noites de quinta-feira. E não era segredo para ninguém. Vídeos postados na internet divulgavam o evento livremente. Teve até documentário em inglês feito por aqui. G tells me this is where the local car scene gets together every Thursday night, which is the unofficial car night in São Paulo. Is this normal here? Yeah, normal. O posto de combustíveis era usado como ponto de partida do perigoso racha em via pública. O evento clandestino atraía centenas de pessoas, além dos que se sentem pilotos dentro dos seus carros barulhentos. Muita gente também vinha para cá para assistir. Nesta quinta-feira, enfim, a polícia decidiu agir. De surpresa, 98 PMs cercaram o local. Foi uma operação planejada com antecedência. Dias antes, policiais disfarçados filmaram os carros que participavam do racha. A prova, então, ficou indiscutível. Os corredores tiveram os carros apreendidos. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, esta é uma infração gravíssima. O Código prevê a punição tanto para as pessoas que participam exibindo o seu veículo no local da competição ou do evento organizado, ou daquelas pessoas realmente que participam executando e exibindo manobras aqui no local. Os que vieram assistir também tiveram os veículos apreendidos, como o William, que veio com o furgão lotado com as mercadorias que tinha que entregar no dia seguinte. Eu sempre via na internet, né, os vídeos da avenida, e eu parei
comprei um energético para me tomar, porque a viagem até em casa é longa. Eu tive o veículo recolhido sem nada até errado. Alguns reclamaram que estavam apenas de passagem. Eu só passei para abastecer o carro, porque eu estava perto. Nesses 3 minutos que eu fiquei, eu fui apreendido. Mas tem gente que vinha acompanhar o evento clandestino confortavelmente sentado. Só que pela lei, quem apenas assiste também participa. Estou com a minha CNH certinha. Meu carro estava parado 2 ruas para lá. Eles foram lá comigo, trouxeram o carro até aqui. A operação da PM vai doer no bolso dos que participavam ou só assistiam ao racha. Para ter o carro de volta, os donos terão que pagar uma multa de quase R$3.000, mais uma taxa diária pelo uso do pátio do Detran. Os motoristas ainda poderão ter o direito de dirigir suspenso por um período de 2 a 8 meses. Resta saber se a lição vai funcionar ou se a volta do racha para cá é só uma questão de tempo. Por que ocorre a remoção do veículo? Para garantir a boa ordem administrativa. Em outras palavras, para poder garantir que de fato eles não vão voltar a fazer os pega ou racha na via pública depois que a polícia for embora. A outra infração que suspende a habilitação é dirigir drogado ou embriagado. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. É a pessoa que dirige sob influência de álcool. A pessoa que dirige drogado ou embriagada, ela, se comprovada, ela vai ser autuada e a infração é gravíssima. Suspensão da habilitação por 12 meses, é 1 ano sem poder dirigir, e o valor da multa pode chegar a quase R$3.000, porque o valor da multa multiplica por 10. Quando a pessoa ela é abordada em uma fiscalização, em uma blitz da lei seca, ou qualquer outra blitz, ela é convidada a realizar o teste do etilômetro. Ninguém é obrigado a realizar o teste do etilômetro. Se ela realizar o teste e der qualquer concentração de álcool, caracteriza a infração de trânsito. Se ela se recusar a fazer o teste, a recusa também vai implicar em infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se bebeu, volta para casa de táxi, de Uber, de aplicativo, de carona, como se diz, dá seu jeito. Mas não volta assumindo a direção do veículo, porque isso vai dar problema para você. Entendido? O último caso que suspende a habilitação é usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade com circunscrição sobre ela. Em outras palavras, bloquear a via com o veículo. Toda vez que eu utilizar o veículo para bloquear a via, eu estou cometendo infração de natureza gravíssima. O valor da multa multiplica por 20 e é motivo para suspender a habilitação. Aí fala sem autorização do órgão. Isso. Ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Tem autorização? Às vezes o órgão de trânsito me autoriza a bloquear a via para um evento. Aí a pessoa usa o veículo como forma de bloqueio. Não, poder pode, se tiver autorização. Se tiver autorização? Se tiver autorização, você pode bloquear a via. É que eu pensei que esse bloqueio fosse com qualquer outra coisa, menos com o carro. Não, não é só se não tem autorização. Por exemplo, a gente viu aí nos últimos meses as festas juninas e julinas. Aí às vezes a pessoa não tem com o que bloquear a via, eles vão e atravessam um veículo no meio da via para bloquear. Aí, mediante autorização. Se tem autorização do órgão de trânsito, não tem problema nenhum. Porque eles têm autorização para bloquear a via. Eles usam o veículo para bloquear. Entendido?